Olá pessoal, eu sou o Cláudio Carneiro e hoje nós estamos aqui apresentando mais um episódio do programa TVC Cast, que tem como pauta entrevistar grandes personalidades de diversas áreas, abordando temas como desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, empreendedorismo, inovação, mudança de mindset, enfim, temas atuais e de interesse de toda a sociedade, independentemente da sua idade. E o nosso entrevistado de hoje é uma pessoa muito especial, queridíssima, um grande profissional que se tornou uma referência na história da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, comandou o 22º Batalhão, comandou o BOPE, Caveira 39 e muitas outras coisas, comandou o comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Eu estou falando do estimado amigo coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Mário Sérgio Duarte. Seja muito bem-vindo, comandante. Muito obrigado, meu irmão de arma e de lutas. O Carneiro foi um companheiro meu de batalhão de operações especiais há muitos e muitos anos atrás. Eu quero dizer da minha grande satisfação de estar hoje aqui, de poder ter essa conversa com você e com os amigos que vão assistir, porque eu havia me prometido não participar de mais nada. Aliás, eu disse isso recentemente no evento. Eu falei, eu não vou participar mais dessas entrevistas, não quero falar mais em fóruns, seminários, porque eu me tornei uma pessoa pessimista em relação ao que nós estamos experimentando no Rio de Janeiro, principalmente, e no Brasil. Mas um convite seu foi irrecusável, então eu fico muito feliz de estar aqui. Me permita uma pequena correção. Eu sou o Caveira 37. Ah, 37, eu perdão. sou o 37. Caveira 37. Antes que o 39 reclame, senão daqui a pouco ele vai ligar para cá. Que isso, tá querendo tomar meu lugar? Eu sou o 37. Perdão. Não, sem problema. Mas... tá certo, Caveira 37. 37, tá aqui ali. Que eu falei errado, me perdoe 37. Aí. Isso é muito respeitado dentro do batalhão. Né? Porque senão o 39 vai cobrar isso de mim, mas eu não falo nada, pô. O 39 sou eu. Obrigado, a gente pede desculpa. Você já viu que o papo hoje vai ser interessantíssimo. Fica aí, que eu tenho certeza que você vai adorar. Mas antes eu queria agradecer aos nossos patrocinadores. ICEP Hub há mais de 17 anos transformando vidas e o Totality Precatório com mais de 300 milhões negociados em 4 anos. Se você também quiser agregar sua marca a esse programa e ajudar o nosso projeto social, que é totalmente sem fim lucrativo, entre em contato com a nossa equipe, que vai aparecer aí o contato no e-mail e também na descrição do vídeo, contato@portaltvc@gmail.com. E aí, a gente pede para você se inscrever no canal e no nosso Instagram, Transformando Vidas e Carreiras. Bom, eu queria falar um tiquinho da vida aqui do Coronel Mário Sérgio. Primeiro, comandante, a gente queria agradecer por aceitar esse convite, o seu depoimento aí de não querer mais participar e estar aqui conosco é motivo de grande honra para nós, então muito obrigado pela sua presença. E eu queria falar um pouquinho da sua história pessoal e profissional, que é marcada de episódios muito interessantes. Então, o comandante Mário Sérgio foi o comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, comandou a operação no Complexo do Alemão em 2011, você deve ter visto aí, lembrar daquelas cenas, daquela mega operação lá de 2011, comandou o Batalhão de Operações Policiais Especiais, Caveira 37, né? Comandou o 22º Batalhão, a Escola de Formação de Oficiais, hoje Academia Dom João VI, autor de diversos livros, entre eles Incursionando no Inferno, mais conhecido como A Verdade da Tropa, outro livro, A Liberdade para o Alemão, e o terceiro livro, em coautoria, Mais Forte, Olimpíadas Seguras em Meio ao Cais, e também filósofo pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E a gente começa com uma pergunta, comandante Mário Sérgio. Você sempre quis ser o que você é hoje? Você visava desde pequenininho? Você é policial militar? Não, desde que me lembro da minha infância, mais tenra infância, eu sempre quis ser militar.
talvez até incentivado pelo tipo de brinquedo que eu ganhava na época de Natal, que meu pai me dava, meu avô, eu sempre ganhei alguma coisa ligada à atividade militar, capacete, pistola, revólver de espoleta, então aquilo sempre me fascinou muito. Eu fiz o serviço militar num núcleo de preparação de oficiais da reserva, sou oficial da reserva de infantaria. Eu gostei muito da vida da caserna e eu pensei nisso. Bom, eu vou ser militar. Só que naquela época também eu entrei para a universidade. Eu prestei o concurso para a UF, passei, estava cursando física e já não estava pensando muito na vida militar, porque estava envolvido com as questões da universidade. De repente, um colega do meu curso me disse que iria fazer concurso para o Corpo de Bombeiros e para a Polícia Militar. Nós fomos ver, ele me chamou, vamos fazer junto. Eu fui ver o do Corpo de Bombeiros, da Academia dos Bombeiros, já estava fechado, mas da Polícia Militar não. Eu fiz o concurso com ele, eu passei, ele não. E acabei me encontrando e sendo feliz nos meus 32 anos de serviço na Polícia Militar. Eu sou alguém que foi verdadeiramente feliz. Claro que a gente diz feliz não quer dizer que não experimentou dores. Ser um policial no Rio de Janeiro é passar por problemas o tempo inteiro. Mas eu tive uma carreira que eu considero bem-sucedida, não porque cheguei onde cheguei, mas porque eu pude realizar coisas. A polícia foi boa para mim nesse sentido. Tive meus percalços, meus problemas, mas eu saí da corporação com aquele entendimento de que as coisas valeram a pena e eu iria sentir saudade. Cumpriu o seu dever e a Polícia Militar agradece por tê-lo lá, a sua decisão lá atrás. Eu, particularmente, eu tenho uma gratidão muito grande aqui pelo Coronel Mário Sérgio. Poucas pessoas sabem dessa história, mas eu trabalhei com ele na época que eu era tenente e ele era capitão. Um policial militar, mas um oficial exemplar. Então, eu tenho o comandante Mário Sérgio como uma das pessoas que eu me inspirei na minha carreira, né? Porque eu sou hoje, inclusive. E eu acho que você não sabia disso, né? Estou te falando aqui de primeira mão. Fico feliz de ouvir isso. De primeira mão feliz aqui. Em ouvir isso. Gratidão que eu tenho aqui. E eu queria te perguntar, assim, eu acompanhei parte da sua história e acompanhei de longe também, né, o seu comando, a Operação do Alimão, e a gente sabe os percalços da vida de um policial, sobretudo no Rio de Janeiro. Qual foi o principal desafio da sua carreira, ou talvez mais de um, né? Diga-se passagem, uma carreira exitosa dentro da corporação, mas a gente sabe que tem desafio. Qual foi o seu principal desafio? Carneiro, eu vou fazer uma remontagem breve da minha carreira, porque ela experimenta dois momentos muito diferentes. Daquele ano que eu entrei para a corporação em 1980 até meados da década de 80, 86, 87, e a partir daí. Bom, e qual fenômeno que vai promover essa grande mudança na minha forma de trabalhar de todos os policiais, principalmente o aumento dos riscos, os novos desafios? O que acontece ali por volta desses anos? Duas coisas. Primeiro, aquilo que a gente pode chamar de vulgarização da cocaína. Havia no mercado de drogas do Rio de Janeiro um mercado já forte de maconha, que era empreendido por pequenos varejistas, principalmente nos morros, e um pequeno negócio de cocaína. Estava mais limitada às pessoas de uma renda melhor do que a comunidade pobre, que ainda não consumia cocaína. Também não havia disponibilidade. Mas, em meados da década de 80, ali pelo ano 86, entre 86 e 87, a cocaína chega forte para o mercado nacional e começa a ser comercializada nas favelas. Isso traz muito dinheiro. E o dinheiro traz a necessidade de proteção do mercado. Mas, Carneiro, como é que vai se proteger um mercado criminoso
numa favela do Rio de Janeiro através de legislação? Obviamente que não. É claro que depois nós vamos verificar que leis locais, regras locais, elas vão sendo construídas, né, nas comunidades. Mas são as armas que vão proteger esse comércio. E a arma de guerra, no momento que ela é introduzida, ela muda todo o cenário, porque ela traz o valor da guerra. Uhum. Ela traz o que eu chamo de etos de guerra para aqueles jovens da favela que começam a se interessar cada vez mais pela vida do crime. E que gera hoje essa apreensão fabulosa. Que nós temos hoje aí. Nós temos um quadro gravíssimo em que se destacam alguns aspectos. Um deles é o aspecto estético, que é o conflito urbano armado de baixa intensidade. Nós temos um conflito urbano armado de baixa intensidade no Rio de Janeiro. E em outros estados, principalmente na Bahia, a coisa começa a ficar muito parecida com o Rio. Porque você tem já os projetis traçantes sendo, né, observados, cruzando os céus, trazendo risco para as rotas de avião, e tem também o problema do domínio do território. Então, aquela estética de pequena guerra, no sentido de que você ainda não tem o emprego de canhões, obuses, bombardeios com aeronaves de guerra, mas você tem o sobrevoo de helicópteros até de guerra, como é o caso dos caveirões do ar, como a população e a mídia começa a chamar. Então, nós temos um momento em que eu fui, e todos nós fomos policiais verdadeiramente. É interessante, né? Porque nós estávamos saindo de um regime de exceção, onde se dizia que nós éramos excepcionalmente militares, com um instinto de guerra, com uma preparação de guerra, é o que se diz, mas, na verdade, éramos policiais, porque íamos trabalhar com um revólver calibre 38, com 5 munições, que não colocava nem a munição própria no local do disparo, a gente deixava sempre aquele espaço vazio. Levávamos uma baleira ou cartucheira, como chamávamos, mas com 10 munições, um bastão policial, um par de algemas, e íamos para o trabalho policial de prevenção. Carregadorzinho do jet. Exatamente. Aquele carregador para revólver, e não tinha esse negócio de colete, não. Tinha coletes à prova de balas, isso vem com o tempo. Mas as armas de guerra chegam e trazem todos os valores da guerra, transformam o Rio de Janeiro num conflito urbano armado de baixa intensidade, na estética daquilo que a gente está observando, dos ônibus queimados, das explosões de granada, daquelas marcas de incêndio, de barricadas incendiárias, ora barricadas incendiárias, ora barricadas construídas, com concreto, com trilho de trem e coisas assim. Então, a gente sai de um quadro policial e entra num quadro de conflito urbano, que é impulsionado, Carneiro, por uma ideologia. Que muitas vezes a gente pensa assim, não tem nenhum aspecto ideológico nisso aí. Não tem um aspecto ideológico político. Você pensar que o traficante ele conhece marxismo, luta de classes, não conhece nada disso. Ele tem, como dizia a policial civil Marina Magese, a Marina dizia que ele tinha 40 palavras só no vocabulário. Eu vou arriscar mais. Tem 80. Vamos dobrar isso aí. Mas ele não tem uma formação além daquela muito elementar. Não entende de ideários políticos. Mas ele tem uma ideologia, sim. A ideologia de facção. Ou da facção, e eu digo de porque ela acaba sendo, com as diferenças de nuances de uma facção para outra, mas todas muito parecidas. Porque gera cultura. Aquela ideologia vai dizer como se comportar dentro da facção,
como se comportar em relação aos inimigos da facção, como se comportar em relação ao Estado, que eles também entendem como E na sua opinião, a barricada não é uma exteriorização disso, não? Não, justamente. A barricada é uma exteriorização disso, no sentido de que eles entenderam a importância do território. Eles transformaram, sem saber, essas micro-regiões, esses territórios que nós temos no Rio de Janeiro, aos milhares, em espécies de protetorados criminosos. Nós temos enclaves no Rio de Janeiro, ou seja, aqueles locais onde a polícia, para entrar, ela precisa fazer uma guerra, porque o outro lado está pronto para a guerra, para exercer a sua atividade, seja preventiva ou de investigação. Preventiva não tem mais condições. O programa das unidades de polícia pacificadora até trouxeram por um tempo a possibilidade de uma polícia preventiva nos territórios. E olha só, eu fico falando territórios, dá a impressão que eu estou falando de algo fora do território nacional. Território dentro do território, mas é isso mesmo. É o que nós temos. Os estudiosos hoje chamam de black spots, aqueles locais onde não há mais a governança estatal, a não ser que ela tenha um acordo tácito que seja com os poderes locais. Que vulgarmente estão chamando de Estado paralelo, né? Sim. É porque alguns estudiosos têm algumas expressões que nós fomos incorporando, as no-go zones, aquelas áreas, aquelas zonas onde a polícia é melhor que não vá. Eu assisti um filme há uns 2 anos, Bac Nord, que mostra que na França as coisas já começaram a acontecer assim. O problema deles é a imigração. Só que a imigração trouxe o tráfico de drogas, imigração ilegal, vamos deixar claro, e a ideia da territorialidade. Eu vi um documentário da França, fiquei impressionado. Jamais imaginaria que na França isso estaria acontecendo. Acho que foi em 2011 ou 2010, já não me lembro, quando eu estive na Polícia Nacional Francesa, e eles já estavam com problemas lá, mas foi até engraçado no dia, porque eles disseram, essa semana nós tivemos um policial ferido numa no-go zones, uma área onde é bom que a polícia não... É melhor que a polícia não vá se não tiver que fazer alguma investigação, uma ação repressiva. Aí eu falei assim, como ele se feriu? Foi um tiro de arma curta? Aí o policial falou assim, não, foi uma batata. Alguém atirou uma batata gigantesca de um prédio, quebrou o braço do policial. Né? Não pensa que não, ele se feriu, quebrou, partiu, um troço muito pesado. Aí, na hora, me ocorreu pensar assim, puxa, eu queria que atirassem todas as batatas do mundo na nossa cabeça no Rio de Janeiro. Agora são pedras, né? Não, agora não. Agora nós temos a história da pedra, que a professora Jaqueline Muniz sugeriu, que a gente pode falar sobre isso aqui daqui a pouco, que acabou virando uma grande piada. Grande piada. Eu vou lhe presentear aqui um singelo brinde do programa, mas feito com muito carinho, muito afeto, personalizado com a sua foto. Muito obrigado. Posso mostrar aqui? Posso tirar daqui? Por favor, fique à vontade. Eu queria lhe fazer uma pergunta, né? Nós estamos aí com a recente operação no Complexo do Alemão, né? Então, assim, é o assunto do momento e tal. E o comandante Mário Sérgio, à época, então, comandante da Polícia Militar, isso em 2011, né? Foi 2010. 2010. Ele comandou aquela mega operação no Complexo do Alemão também nesse momento. E eu queria lhe fazer uma pergunta. Gostou? Feita com muito carinho. Essa foto é uma foto que foi tirada no 22º Batalhão, que foi a base onde fizemos os planos para a nossa operação, no momento que eu me preparava para uma entrevista. Eu ia dar uma entrevista para os jornais, a mídia ficou toda lá, eu estava me preparando. E essa cena foi emblemática, né? Essa cena foi emblemática. Peraí, essa aqui... Essa eu acho que foi do dia da operação. Essa não foi no 22, não. Essa foi ali próximo ao 16º Batalhão já no sopé do Complexo do Alemão. Agora estou olhando aqui para a foto. Foi no sopé do Complexo do Alemão. Estou vendo que tem um blindado aqui por trás. Essa cena foi emblemática do blindado, né? Isso então aí. eu queria lhe perguntar exatamente isso. Há como se comparar, né,
na sua experiência, né, de quem vivenciou aquele momento lá naquela época e vivenciou hoje como espectador dessa operação. Há como comparar? Houve uma evolução da criminalidade? E aí também, se você se sentir à vontade, isso é fruto da DPF 635? Houve alguma modificação no cenário de lá para cá? Bom, Carneiro, algumas questões relativas às duas operações, nós podemos dizê-las idênticas no sentido de que as coisas aconteceram no mesmo lugar. Complexo do Alemão, Vila Cruzeiro, o confronto foi todo no Alemão, mas nós costumamos tratar aquelas duas comunidades como praticamente uma só, porque o que vamos fazer numa vai refletir na outra. Em qualquer das duas que a gente opere tem reflexos. Eles fogem de uma favela para outra. E para quem não conhece, é uma área imensa, né? A facção, a mesma. Você falou sobre a questão da DPF. Eu digo que as armas, elas já estavam lá em grande quantidade. Armas de guerra. Naquela operação, em 10 dias, nós apreendemos 169 fuzis. Nós apreendemos 225 pistolas. 15 anos atrás, né? 30 metralhadoras com bipé. Então, nós estamos falando de 2010. Ou seja, uma quantidade de fuzis até maior do que foi apreendido agora, mas aqui foi uma operação de um dia. De um dia. Porém, as armas de hoje são armas melhores do que aquelas que... eu digo as armas apreendidas, mais novas, pela imagem, armas com melhor manutenção. Então, assim, já se verifica que eles tiveram uma melhoria do seu arsenal muito boa. Nós aprendemos, entre aqueles 169 fuzis, alguns que a gente via que poderia estar com problemas de incidente de tiro. Então, nós tivemos isso. Ou seja, eles investiram em armamento. Muito, mas investiram muito, muito. Eles investiram em outros aspectos para tornar a facção cada vez mais capaz de enfrentamento, inclusive com aquilo que nós já usamos, quer dizer, os militares usam de uma maneira geral, que é a camuflagem. Uma roupa militar especial onde eles possam se esconder. Por isso a estratégia de fugir para uma área verde. Foi o que eles fizeram. Fugir é uma palavra que está sendo utilizada, eu só repeti aqui, porque está sendo utilizada pela mídia, porque o que os criminosos fizeram no Alemão não foi uma fuga. Eles fizeram um gesto tático. Eles saíram de uma área mais baixa para uma área mais alta e favorável à camuflagem que eles estavam usando. Mas eles continuaram em combate, que quando uma tropa foge levando seu armamento, você tem que considerar que ela ainda está em combate. E se ela vai ficar num local onde você não pode ver, porque se ela não está totalmente abrigada, mas ela está coberta, ela tem superioridade de fogo sobre você. Está numa área mais alta, ou seja, uma área de comandamento, como nós chamamos, que consegue ver bem o seu pé. Então, ela fica em condições. Então, o investimento deles foi também nesse aspecto, armamento, equipamento, drone. Eles estão cada vez mais se preparando para o enfrentamento do Estado. Então eu falei que nós temos um conflito urbano armado que é um aspecto estético, nós temos uma ideologia de facção com aspecto cultural. Eu costumo dizer que é uma Hélade grega ao contrário, ou bizarra, perversa, porque a Hélade, que a gente chama de Hélade grega, né, trazendo um pouquinho para a filosofia, era a cultura entre os povos helênicos que fazia que mesmo cidades-estado, até em alguns momentos inimigas, elas se identificavam através do idioma, do culto das religiões. Então havia muito de identidade nelas. E essa ideologia de facção permite isso, que alguém daqui tem uma identidade com aquele que está lá em Manaus.
E eu estou citando o Amazonas porque o estado do Amazonas é porque ele é muito forte em termos de Comando Vermelho. Então, essa ideologia que faz você ter uma identidade. E aqui foram encontrados vários líderes de facções de outros estados. Sim, de outros estados. Iniciados no alemão. Exatamente. E isso é ideologia de facção. Nós temos uma outra condição, um outro aspecto que auxilia na promoção desse caos, que o Rio de Janeiro vive um caos, sim. É a previsibilidade do imprevisível. Você sabe que pode acontecer alguma coisa a qualquer momento, mas você não tem como uma previsão meteorológica de que hoje às 17 horas vai haver uma troca de tiros onde eu vou passar, como você sabe se vai chover ou não. É uma frase triste, mas absolutamente verdadeira. Você vai passar num túnel. Assim, não tem nenhuma previsão de pode acontecer uma coisa, mas como acontece sempre, se acontecer não é algo assim tão imprevisível. E aí nós temos essas questões, nós temos experimentamos o que eu chamo também de um estado de narcoterror. Mas quando eu digo estado de narcoterror, o meu conceito não é no sentido de que os criminosos eles montaram um estado paralelo narcoterrorista. Eu trago essa expressão para uma condição psicossocial que experimenta a população. A população vive um medo que ela nem mais reconhece. Ela naturalizou a loucura. Então, ela está ali, ela tem o medo de morrer, mas precisa ir para o trabalho, então está acontecendo um combate terrível entre polícia e criminosos, mas você vê a população indo para o trabalho, saindo, se abrigando atrás dos postes, procurando um muro, porque nós experimentamos intimamente esse estado. Um estado de espírito promovido pelo terror, pelo medo que as facções impõem, mas você vai buscando vencer. Então nós temos tudo isso. E ainda tem um aspecto interessante em tudo e quem fala muito bem sobre isso é um coronel do exército chamado Alessandro Visacro, que é a questão da insurgência criminal. E a palavra criminal tem que aparecer aí, porque insurgência é uma expressão muito utilizada em termos de aspectos políticos. Em regra, as insurgências são movimentos militares ou paramilitares que querem a derrubada de um governo com mudança ou não do status sociopolítico-econômico. Às vezes só se pretende a derrubada de um governante. É um regime capitalista que vai continuar capitalista, mas às vezes se trata de uma guerra revolucionária, né? Que a insurgência quer não só a derrubada do governante, mas quer também a implantação do socialismo, de um regime próximo a isso. E aí nós temos uma insurgência que ela não pretende nenhuma mudança, nem do governante, nem do status político, econômico, social, mas quer sim se apresentar como a força que domina o território. E deixar isso muito claro. E criar leis, códigos, um regime especial para o lugar onde eles mandam. Você deve estar estranhando aqui ele me chamar de Carneiro, né? Poucas pessoas me chamam de Carneiro, mas assim, é da época, né? Que eu tive a honra de trabalhar com ele, eu era tenente, ele era aqui é uma conversa entre dois soldados. E aí eu tenho muito orgulho, né? De pertencer aos quadros da corporação, isso eu guardo na minha carreira com muito orgulho, então falo também para você, não só para o comandante Mário Sérgio, mas para você que é policial, isso nunca sai da gente, né? E aí, aqui fazendo um parênteses, eu me lembro que na década de 90, né, os traficantes usavam, no Complexo do Alemão principalmente, a roupa preta para confundir com o BOPE, né? Sim. E agora eles estão usando camuflado porque o BOPE trocou, a CORE também, então isso também faz parte de uma estratégia para confundir o policial no terreno, né? Não, com toda certeza. Os criminosos eles vão aprendendo. Eles usam a expressão contenção com muita facilidade hoje, é do processo de aculturação deles em contato com as forças
estatais, né, como as polícias militar, civil, federal. Mas nesta ordem, é a polícia militar que mais está no terreno. Junto com ela, a polícia civil, mas até por consequência do seu efetivo menor, né, a polícia civil está menos presente, a sua missão mesmo não é uma missão ostensiva, e a Polícia Federal, eventualmente. Já tivemos, no passado bem recente, o apoio também da Polícia Rodoviária Federal. Sim. A Polícia Rodoviária não está participando mais dessas operações, mas é esse conjunto. Eu queria aproveitar toda essa sua experiência. Você tem 32 anos, né? Foram de 32 polícia. anos. 32 anos. Saí com 33 anos de serviço, que eu levei um ano do Exército. Então... Imagina, 30 e poucos anos de serviço policial no Rio de Janeiro não é fácil para ninguém. Mas vamos lá, eu sei que você está curioso aí com algumas coisas, né? Algumas perguntas, e creio que nós vivemos um momento importante em que a sociedade está do lado da polícia, né? Isso é muito importante, porque eu acho que a sociedade ela não aguenta mais sofrer esse caos, né? E aí eu queria lhe fazer uma pergunta que eu acho que a sociedade quer saber e só o policial pode responder. Qual o principal desafio que a polícia do Rio de Janeiro encontra? Olha... São vários, Carneiro, né? Meu Deus do céu. Dá para fazer uma lista? São tantos desafios. Até o desafio do processo histórico que nós estamos atravessando, da guerra cultural que existe não só no Brasil, no mundo todo. Nós não tivemos, nesse período, nesses meus 67 anos de vida que eu tenho consciência das coisas, não me recordo de alguma coisa tão intensa. Porque durante o regime de exceção, você não via essas discussões abertamente. Nós falamos muito em esquerda e direita, mas a impressão que não é só esquerda e direita, porque os ingredientes culturais dessa guerra vão muito além das discussões simples de luta de classe, de quem detém os meios de produção. Claro, o discurso de opressores e oprimidos está presente o tempo todo. Recentemente, nós tivemos um coronel da Polícia Militar, que eu gosto muito, meu amigo, tenho enorme respeito pelo pensamento dele, mas eu tenho uma ideia diametralmente oposta à dele quando ele trata de questões ideológicas que envolvem segurança pública. Eu estou falando do Coronel Ibis. Eu vi o seu artigo. Aliás, recomendo a leitura. Como é que é o título do artigo? O seu artigo? O do Coronel Ibis, eu não dei um título ao artigo, não. Está no meu Facebook. Está no Facebook. Quer divulgar seu Facebook? Olha, sim, é Coronel Mário Sérgio. Coronel Mário Sérgio Duarte. Coronel Mário Sérgio Duarte. Coronel Mário Sérgio Duarte. Não tem dificuldade de achar, não. É meu nome. Mas, assim, eu escrevi 2 artigos, um refutando a ideia da professora Jaqueline de dar pedrada no traficante, e a do Coronel Ibis. Do Coronel Ibis, todas as duas eu procurei fazer com todo respeito, porque claro, entendo que essas pessoas, ainda que tenham ideias diferentes da minha, precisam ser respeitadas. Mas qual é o lugar de discurso do Coronel Ibis? É o seu entendimento que a história das sociedades é a história da luta de classes. E ele entende aqueles criminosos que tombaram enfrentando as polícias com escaramuças militares, porque ninguém pense que eles estavam fugindo quando foram para um local mais alto de comandamento, capaz de bater o sopé da elevação, levando os seus fuzis, levando os seus carregadores municiados, que eles foram para fugir. Rotas de fuga havia lá. Então eles foram para um local para fazer um enfrentamento em melhores condições. Detalhe, pelo que dá para perceber, em conduta de patrulha, né? Em conduta de patrulha, eles aprenderam muito. Tem alguém ensinando. Aliás, tem alguém ensinando há muito tempo. Você falou sobre a DPF. A DPF trouxe um encorajamento maior para esses grupos. Mas as armas estão lá
já de muito, desde a década de 80, elas foram se avolumando. Eu comandei o Batalhão da Maré. Isso nos anos de 2004, 2005 e iniciozinho de 2006. A Maré já era um black spot, a expressão que eu usei aqui, para dizer um local que nós estávamos presentes na sua margem. O batalhão é localizado de frente para a linha vermelha. Para realizar ações ali, eu tinha que formar frações de infantaria para poder entrar na Maré e tentar buscar, né, realizar esforços de diminuir o seu arsenal. Enxugamento de gelo. Porque, infelizmente, as armas chegam. Elas passam, né, entram pela fronteira seca, entram pelo mar, mas as armas de guerra chegam e já chegavam em 2004. Eu perdi 12 policiais, quando eu digo perdi, porque morreram, e perdi outros 36 baleados que não voltaram. Num batalhão, pouco mais de um ano, acho que eu fiquei 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses, eu não me lembro quanto tempo. Um batalhão, você tem uma perda dessa, tem polícias que não perdem esse número o ano inteiro. Em um batalhão, eu tive uma perda dessa. Desses 12, 5 eu perdi durante a execução do serviço. Então, são números de guerra, as armas já estão lá há muito tempo. A DPF trouxe o encorajamento para os traficantes, armas mais novas, claro que eles fortaleceram, aumentaram seus quadros, mas as armas já estão há muito tempo. Durante muitos anos, nós pedimos apoio de armas necessárias para enfrentá-los, de equipamentos como os blindados, e a gente pode inclusive falar a grande diferença. Você me fez essa pergunta, né, sobre a operação de 2011 e a operação de agora. Houve diferenças? Eu até agora falei daquilo que aproxima as duas operações. Eu posso falar também aquilo que afasta, o que foi muito diferente na operação 2011 e na operação agora esse ano. Eu posso lhe contar um caso interessante aqui, a gente não está aqui para falar de mim não, mas eu me lembro de um caso interessante. Eu estava fazendo uma investigação em Portugal, né, acadêmica, e aí eu pedi ao taxista para ir a tal lugar, né? Isso 2010, mais ou menos. Aí ele falou assim, o senhor vai lá? Eu falei, vou, porque cuidado que é um bairro perigoso. Aí eu falei, caramba, perigoso, né? Eu não sabia disso. Falei, mas perigoso em que sentido? Ele, não, porque é um bairro com alto índice de criminalidade. Aí eu perguntei para ele, mas eles trocam tiro com a polícia? Ele não entendeu a pergunta. Ele falou assim, como assim trocam tiro com a polícia? Porque isso não existe, né? Não existe. Então, não existe troca. Eu acredito que agora eles estejam sofrendo isso. Outra, a França está. Já não são mais batatas, são tiros com fuzil. Com fuzil. Tá? Eles estão. Esse filme, Bac Nord, eu repito, é excelente para conhecer uma realidade francesa. Estão num crescente de comprometimento de territórios dentro da França. A Europa é outra, né? Alguma coisa muito semelhante ao que nós atravessamos aqui. Agora eu queria falar, eu sei que assim, todo comandante tem o seu xodó de comando, né? E eu queria lhe perguntar sobre o BOP, né? Porque o pessoal está curioso lá para saber sobre o BOP e tal. E Caveira 37 do BOP, um dos caveiras antigos do batalhão, hoje eu nem sei que número que está, mas o batalhão cresceu muito de lá para cá, né? E aí uma pergunta para os jovens ali, como desenvolver a resiliência e demais habilidades em ambientes de alta pressão, principalmente como treinamento. O BOP? Treinamento. O segredo do BOP é o treinamento. Tem que haver, por parte do candidato a servir no BOP, uma vontade muito grande de submeter aquele treinamento duríssimo, mas necessário. Necessário e suficiente, porque o BOP também sabe dos seus limites para treinar o homem.
E assim mesmo, eventualmente, acontece acidente, você conhece bem essa realidade. Mas é o treinamento e a determinação, é esse binômio que faz o homem do BOPE. Porque, enfim, não vem ninguém de Marte, não vem ninguém de Saturno, de Júpiter, nem sabemos se tem vida nesses lugares, mas vem daqui, da nossa sociedade. São pessoas comuns que vão fazer coisas incomuns em razão da capacitação que vão receber. E aí eu queria continuação dessa pergunta, porque depois eu vou passar uma mensagem para você que está nos assistindo, porque você gosta muito dessas histórias, né? Que são histórias inspiradoras de fato. E a máxima do pede para sair, pensou em desistir, como é que lida com isso? Isso é comum a todo e qualquer curso de operações especiais no mundo todo. Óbvio que, embora a coisa atravesse todo o tempo do curso, mas é intenso, ou mais intenso, nas primeiras horas do curso, na fase do nas inferno, primeiras né? semanas, aquilo ali é mais intenso. A partir de um determinado momento, do meio para frente, você já tem uma seleção, você fica até torcendo como instrutor para que não aconteça um acidente com o aluno, porque, como eu disse, né, ainda que o treinamento seja o suficiente, acidentes podem acontecer, mas pedir para sair é para você separar logo o joio do trigo. Então você tem que ver quem realmente está determinado a passar pelo treinamento para depois se meter no meio do fogo para arrastar um companheiro ferido. Ele vai aprender no treinamento, ele vai demonstrar coragem no treinamento para você ter a expectativa que depois ele não vai deixar o colega ferido no beco. Porque uma ideia que sempre me ocorre é isso. Nem todo mundo vai voar no BOPE, ou seja, nem todos vão trabalhar no helicóptero. Hoje, inclusive, não é mais o BOPE que opera nas aeronaves. Antigamente, na época, desde o NUCOI, depois do BOPE, no seu início, as aeronaves eram guarnecidas por pessoal do BOPE. Depois, o GAN foi criado e eles têm suas tripulações da própria unidade. Mas, eventualmente, o pessoal do BOPE embarca para o cumprimento de alguma missão. Então, a gente diz o seguinte, olha, na aeronave nem todo mundo vai embarcar, mas todo mundo vai entrar no beco. Porque vai ter o seu dia de operação e vai entrar no beco 1, 2, 3, a vida inteira em que estiver no BOPE, e se tiver o companheiro ferido no beco, ele vai ter que entrar no beco para retirar o ferido. E aí, então fica a mensagem aí para você que está nos assistindo, você que é jovem, você que é profissional. Qual o segredo, né? O segredo é o treinamento, o segredo é a vontade, a perseverança, a continuidade. E se é aquilo que você quer realmente, é não desistir até você conquistar o seu objetivo. Até porque o objetivo ele é temporário, né? Eu vou ali atrás do meu objetivo. E aí a continuidade disso, né? Porque a gente vive muito agora na época da saúde mental, né? Como é que a gente faz para manter, né, nessas atividades de pressão? Porque na polícia é um tipo de pressão, mas na sua atividade profissional é outro tipo de pressão. Por exemplo, o pessoal da área de saúde passou momentos terríveis aí com a pandemia, né? Como é que a gente faz para manter a saúde mental nessas situações traumáticas? O BOPE hoje tem um núcleo de psicologia, tem também um suporte espiritual religioso. Nós temos os grupos religiosos no BOPE. Algumas pessoas podem pensar assim, como? Tem? Não tem. Os grupos evangélicos, não sei, mas eu penso que tem o grupo católico também. Então, a prática da fé é uma necessidade. Isso é algo muito importante. É preciso, sim, manter a saúde mental. E o auxílio profissional é importantíssimo. Eu me lembro quando eu comandei a unidade, eu dizia para os soldados, sempre que nós tínhamos aqueles confrontos, principalmente os confrontos com morte, eu usava uma expressão que eu aprendi. E eu apenas repeti, eu dizia o seguinte, nunca bebam o sangue do inimigo. É forte falar em inimigo, mas quem nos chama de inimigos são os criminosos. Porque, a rigor, nós somos uma polícia que está ali para cumprir o pacto social. O pacto social constitucional.
aquilo que foi estabelecido desde a Constituição. Nós somos uma polícia de preservação da ordem, nós estamos na rua para prevenir e, se houver o crime, prender quem cometeu o crime. Só que este crime paramilitarizado que nós temos hoje, que eu não chamo, Carneiro, de crime organizado, eu chamo de crime coletivizado. São tantas massas, eu digo massas diferentes, que são 3 facções diferentes, e aí são quase subnacionalidades diferentes, Comando Vermelho, Terceiro Comando, ADA, que chamá-los simplesmente de organizações criminosas, por mais que essa expressão seja necessária juridicamente, mas nós temos verdadeiros coletivos criminosos. Porque nós temos aqueles que vivem diretamente do crime, da venda, da droga, e tem aquelas outras pessoas que indiretamente vivem também. É a tia que vende quentinha. Ela vende quentinha para todo mundo, inclusive para o tráfico. O que vende a cerveja no dia do baile funk, o milho cozido, o churrasquinho. Essas pessoas indiretamente vivem. Então, elas acabam fazendo parte do total do coletivo criminoso, ainda que indiretamente. Então, esse crime que se conecta não necessariamente por relações de contato, mas que se conecta ideologicamente, sim, a identidade deste com a de cá, e eles falam a mesma língua, têm as mesmas práticas, formam grandes coletivos criminosos. Uma rede, né? É uma rede. Nós temos que pensar além das leituras jurídicas. Nós temos que ter uma leitura sociológica, nós temos que ter uma leitura de filosofia social. E aí, voltando ao que eu estava falando, eu dizia para a tropa, não beba o sangue do inimigo. O que eu queria dizer? Tomar uma cervejinha é muito bom, né? Comemorar a vida com vinho, tem gente que gosta, fazer um churrasquinho depois de um serviço é bom, mas em dias pós-guerra, no mesmo dia, no dia seguinte, não comemora nada não. Comemora a própria vida, comemora em casa com a mulher, faz uma oração, né? Aproveita para agradecer, se tem uma fé, um sentimento metafísico, na transcendência, acredita que do outro lado tem alguém que te escuta quando você coloca o joelho no chão, aproveita para fazer isso depois do combate. Então, não vá comemorar. Então, eu lembro que eu dizia muito isso, eu dizia também para a tropa, eu falava assim, o banho é obrigatório. Ninguém vai para casa sem banho. Era uma piada, brincadeira. Claro, todo mundo vai tomar banho. Mas ao dizer o banho é obrigatório, quer dizer, deixa a sujeira aqui, né? Deixa a poeira do combate no quartel. Vá para casa limpo, cabeça, para você terminar a sua higiene em casa. Começa com a higiene física, termina com a higiene mental. Isso é importante para a saúde mental. Eu dizia, e o interessante é que alguns não gostavam, mas anos depois, já mais maduros, eu encontrei vários que vieram conversar comigo 10, 15 anos depois da minha passagem pelo BOP, para fazer 20 anos, e eles disseram, puxa, comandante, naquela época eu não entendia bem, né? Mas hoje faz muito sentido o que você diz. E alguns ainda estão por lá. Hoje faz muito sentido. A gente ora antes e a gente ora depois. Né? Não precisa comemorar essa forma. Deixa para comemorar. Né? Isso, eu estou falando isso que faz parte dessa coisa da higiene mental, de manter a cabeça boa. Mas eu acho que depois da guerra, a melhor higiene mental é uma conexão com aquilo que a gente tem na nossa fé. No Altíssimo, cada um chamando como chame, mas nessa crença que do outro lado tem alguém que nos escuta. E isso se aplica a qualquer profissão, ou seja, o que ele está querendo dizer é que não leve problemas do trabalho para casa e não leve problemas de casa para o trabalho, né? A gente saber separar as coisas. Vamos falar um pouquinho de legislação, né? Eu sei que não é a sua praia, a parte jurídica, mas qual a sua opinião sobre a legislação brasileira? Assim, ela precisa melhorar, não precisa? Carneiro, o que falta é efetividade? Olha, eu recentemente participei, era um evento muito importante, foi um evento muito importante, um evento internacional, em que eu anunciei que eu não participaria de mais nada. Falei, olha, eu me tornei um pessimista.
Porque, eu já disse aqui, nós temos uma questão de uma guerra cultural que incentiva a existência dos coletivos criminosos. Porque o que não falta é, no nosso país, os ideólogos da não existência da verdade. Que nós temos hoje dos chamados teóricos críticos, dizendo que a verdade não existe, e a verdade não existindo, não existe certo e errado. Ora, o que é roubo? Uma política, até uma pensadora, disse assim: eu acho o assalto uma coisa normal, não acho errado. A pessoa tem vontade, não é, de ter um bem. O capitalismo é essa forma terrível que deixa a pessoa pobre conhecer aquele bem de consumo que ela quer, mas não deixa ter, então tá certo ela assaltar. Desde que ela não seja vítima. Né? Isso, exatamente. Desde que ela não seja. E isso é semeadura dos teóricos críticos. É uma coisa que é antiga, começa em Nietzsche. Essa relativização de valores, de verdade, se consolida no Michel Foucault, né, que é o grande pensador, né, das questões relativas a saber, poder. A gente teria um outro podcast para falar só disso, né? Não cabe aqui. Mas, embora isso não seja algo claro, isso é muito subliminar, mas isso vai sendo semeado para esses jovens em armas, e eles acabam realmente acreditando que eles estão ali porque são oprimidos. Eles são aqueles que vão reagir a um Estado como autômatos sociais. Não temos como fugir dessa realidade. Nós estamos reagindo assim porque os opressores determinam a nossa realização. Mentira! Isso é uma coisa falaciosa e covarde. Mas, para que isso aconteça assim, você tem que semear a ideia de que não existe o indivíduo, não existe nada objetivo e não existe nada universal a ser perseguido. Então, os valores locais têm o mesmo status de validade do que a Constituição, que prevê a existência de forças policiais armadas para o controle social. Então, assim, isso passa por essa guerra cultural que nós estamos vivendo também. Esse é um Eu queria falar aliás, eu li essa frase, né, que já existia, né, só acabei lendo de novo, né, e eu estou fazendo essas perguntas para ele porque você está ouvindo aqui de um profissional de segurança pública, um estudioso, um escritor, um filósofo. Ele não está falando somente sobre a vivência prática dele, que é vasta, né? São 32 anos comandando, inclusive, a Polícia Militar e o próprio BOPE. Mas eu li uma frase que era comentando sobre os especialistas, o enólogo que nunca bebeu uma taça de vinho, né? Então, não que não possa existir, né, uma pessoa que se dedica ao estudo, mas é diferente a vivência prática. Então, eu estou fazendo essas perguntas ao comandante Mário Sérgio, porque eu sei que ele é muito sensato. Eu já o conheço há muitos anos, tive a honra de ter trabalhado com ele, e sei que ele é sensato nas suas palavras e na sua análise, né? Ela não é contaminada, ela é uma análise realista, né, e fundamentada. Então, é importante a gente ver um depoimento de uma pessoa que vivencia até hoje, né, uma análise crítica. E, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Eu sei da sua concessão, né? E aí, quais os conselhos que você daria para um jovem? O jovem que quer ser policial e o jovem que está ali lutando pelo seu lugar ao sol. Como a sua experiência de 67 anos de vida, 32 anos de todas as perguntas, essa foi a mais difícil. Mais difícil. É mais difícil. Porque... Bom... Fica à vontade. Se realmente alguém se sente tentado, que tem que ser uma tentação, se consultou com a sua fé
e ainda continua motivado a entrar para a polícia, primeiro, desde cedo, ir se preparando para a ideia de que o criminoso é para ser enfrentado e não para você fazer negócio com ele. Porque, infelizmente, não só na polícia, a gente vê isso na polícia, Claro. na política, em todos os lugares. Mas onde você tem que exercer o poder coercitivo e tem alguém tentando se livrar dele de qualquer forma, você fica muito próximo de cometer grandes erros, se envolver com a corrupção e depois ter que amargar não só a exclusão, a expulsão, a demissão, mas também anos no cárcere. Infelizmente, isso é comum. A polícia expulsa, no mínimo, 100 policiais por ano, mas às vezes ultrapassa 200. E são pessoas que, às vezes, não conseguem se equilibrar. Nunca mais. Aqueles que, inclusive, pedem demissão voluntariamente, tantos eu já encontrei e dizendo que não foi simples, não foi fácil, porque a farda se torna uma segunda pele. Ela faz parte de você. A gente tem estudado bastante o identitarismo. A questão da facção é a questão de identidade, de você querer pertencer a um grupo onde você seja bem aceito e seja respeitado socialmente, ainda que através do crime. Nesse ponto, tem uma pequena identidade com o que alguns pensadores falam, porque realmente há essa questão da respeitabilidade que eles procuram. Agora, procurar respeitabilidade quer dizer que isso é suficiente para validar moralmente seu ato? Não. Insisto, não se trata meramente de opressores e oprimidos. Esse é um discurso simplista. Parece muito rico, até porque as palavras são muito bonitas. Se a gente vê a profusão de belas palavras, eu respeito a professora, mas não estou dizendo a mentira. A quantidade de belas expressões que a professora Jaqueline usa, você praticamente se convence do que ela está dizendo. Mas quando a gente pensa que a nossa profissão, para você conhecer de verdade, você tem que experimentar o mundo sensível dela, os odores, os sabores, a temperatura, né, dos disparos de um AK-47 na sua direção, o momento que você socorre o seu companheiro ferido, que infelizmente você sai com um companheiro morto de uma favela. Em 1985, eu fui comandar uma operação na favela de Vigário Geral. Eu tinha um alvo, o criminoso, o chefe da facção, era uma operação noturna. Eu voltei com o traficante com a gente. Ele estava morto, mas o meu sargento estava morto também. O valente sargento Brazuna, Carlos Augusto Soares Brazuna. Nunca esqueci. Vai me acompanhar para sempre. O meu companheiro que morreu em combate no momento que eu comandava aquela operação. Era uma grande operação. Eu fui a força de incursão, o batalhão de choque a comando do coronel Paulo César, o bichão, comandava o cerco. E assim essa como dor. Agora 4, né? Sim, policiais. Sim. Então é o pior momento na polícia. Você comandando uma operação, era no meu caso, uma operação noturna, e você sai com o seu subordinado morto. Então esse é um momento terrível. Que histórias, né? Eu sabia que... eu até nem pretendia falar nela, mas a tua pergunta me conduziu a essa situação. Vontade, fala com o coração porque também, você né? tem que dizer o seguinte, vai passar por isso, tá? Você tem que pensar muito antes. Eu só vou atrás de emprego, que até o emprego hoje até tá bom. Até porque você tem os seus vencimentos, mas você tem a hora extra, você pode ir para o regime adicional de serviço, que é o RAIS, você pode ir para o EIS, que é um programa... Deixa eu fazer uma propaganda aqui. Criei o ProEIS. Eu criei o ProEIS. Eu acho que foi o coronel Odair que trouxe a ideia de São Paulo. Explica o que é o ProEIS. O ProEIS é um programa em que o policial, vou usar uma expressão de Marx, vende sua força de trabalho. Trabalho é uma palavra que não se aplica no serviço policial, no serviço público, né? Muitas vezes a gente diz, o policial, eu estou indo para o trabalho, né? Mas não é bem, eu estou indo para o serviço. O policial ele é um servidor. A classe
trabalhador é outro, né? Então, assim, mas como é uma palavra que abarca tudo, né? Eu até me perdi, porque eu estava falando que é sobre o PROES. O PROES eu trouxe para o Rio de Janeiro, conversamos com a prefeitura na época, até o atual prefeito, o Eduardo Paes, ele foi a primeira prefeitura a aceitar o programa, depois veio o Segurança Presente. Então, hoje o policial ele consegue, sem precisar fazer o bico na segurança irregular, ele consegue ter os rendimentos dele muito melhorados. Então, em termos salariais, ok, mas não vai fugir da dor. Tem que ser vocacionado, né? Tem que ser. Eu acho até que a vocação ela acaba aparecendo, sabe, no meio do trabalho. Muitas vezes a pessoa não sente. Eu me lembro de uma cadete que eu tinha e ela cismou de ir embora no 3º ano. Aí eu fiquei assim, ué, por que ela queria ir embora? Aliás, minto, não era no 3º ano, não era no 1º. Ela queria ir embora porque nós estávamos quase no meio do curso, ou já estávamos no meio do 1º ano, e o 1º ano era muito difícil nas primeiras semanas. Aí ela queria, aí eu pedi ela para escrever uma carta. O que aconteceria, onde ela estaria daqui a 20 anos. Aí ela escreveu uma carta bonita dizendo que ela estaria onde ela fosse feliz. Ela hoje é major, quase tenente-coronel, não foi embora da corporação, ela descobriu, excelente profissional, e se descobriu executando o trabalho. Que bacana. Olha, isso serve para qualquer profissão. Aqui nós também trabalhamos com a transição de carreira, então você que está querendo mudar de carreira, antes procure saber aquela profissão, porque vai ser pro resto da sua vida, né? Bom, a gente queria ficar horas aqui batendo papo, mas eu tenho a última pergunta para lhe fazer, e que eu acho que tem muito a ver com a questão policial, mas também tem muito a ver com o sentimento de que muitas pessoas têm e às vezes até adoecem por isso. Como é que é lidar com o medo e a pressão psicológica, sobretudo nos momentos que testam os nossos limites? O fundamental é a preparação, o treinamento. Quanto mais preparado, mais você se sente em condições de superar o seu adversário. Aqui eu já tirei a palavra inimigo, que eu usei dentro do contexto de como somos tratados, para o seu adversário. Aquele que você tem que superar. Então, essa é a primeira questão, é o treinamento. Você tem que treinar bastante. Eu me agarro bastante à fé. Não sou exatamente um religioso, acho até que hoje pratico mais um sincretismo do que uma fé específica. Eu acabo transitando em religiões diferentes. Minha mulher é evangélica, eu sou um católico de coração, mas o meu fundamento teológico é muito mais para o espiritismo, que chamam de kardecista, e eu transito entre esses mundos com bastante facilidade. Algumas pessoas vão dizer, como? Mas eu transito muito bem. Já fui do coro da igreja. É mesmo? Já fui do coro da igreja, e acompanho minha mulher, meus filhos do segundo casamento, né, dela, com a coronel da Polícia Militar. Pô, podemos deixar um abraço para ela, que é da minha turma, né? Da sua turma. Um abraço para a Coronel Viviane. Então eles estão se batizando na Igreja Batista. Participo do esforço de que eles se tornem batistas, se batizem. Então a fé, a preparação, e assim, na hora que as coisas acontecem, você apelar para o seu sentimento de honra. Por uma questão de honra, eu não vou fraquejar. Eu não vou deixar o meu companheiro mal. Se ele cair, eu vou arrastá-lo. Mas esse é o exercício mental que você tem que fazer. Você tem que ter uma conversa, né, interior, dizendo, eu não vou fraquejar, eu não posso fraquejar. E aí você vai ligar isso, né, à sua fé e ao seu treinamento. Justamente a conjugação dessa determinação de não fraquejar, mesmo que o medo venha, e o filósofo Aristóteles dizia sobre isso. Você tinha que ter coragem, mas você não podia ser temerário,
no sentido de ter um destemor louco que coloque todo mundo em risco. As coisas têm que ser calculadas. E aí você tem que exercitar a sua coragem para você seguir na missão em frente. Sabe que esses ensinamentos eu trouxe até hoje, né? Muitas coisas que eu aprendi eu trouxe. E uma vez eu cheguei para dar uma palestra, né? Isso acontece em qualquer profissão, né? E aí tinham quase 5.000 pessoas. E aí eu lembrei disso. Eu não posso ter... medo a gente sente, lógico, aquele friozinho na barriga, claro, né, e tal, mas eu não posso fraquejar. Exatamente. E aí aquela força vem lá de dentro, que é diferente da motivação externa, né? A motivação interna. Comandante... Você me permita claro, fazer, porque por favor. Você me perguntou a diferença, e eu falei um lado da questão dessa realidade que nós tivemos nas duas operações. Eu disse as questões que identificam o mesmo lugar, a mesma facção, já havia a situação barricada, mas tem algo extremamente diferente e as pessoas ainda não captaram bem isso. Talvez só o Pimentel tenha falado um pouco sobre isso, que eu vi até o prezado momento. A operação de 2010, ela não foi uma operação com um largo planejamento no tempo. Nós não tivemos preparação para aquilo, para preparar a tropa para aquelas operações especificamente. Nós vínhamos realizando a pacificação, tinha um projeto bem consolidado, e a facção, né, o Comando Vermelho, entendeu que era estrategicamente bom para ele fazer um enfrentamento da pacificação demonstrando força. E resolveu incendiar a cidade. Fogo em ônibus, caminhões, carro, atacaram até viaturas militares, como atacaram um carro, um doblô da FAB. E o que nós tivemos que fazer foi uma reação rápida. Como o nosso serviço de inteligência tinha informações, quando eu digo nosso serviço de inteligência do Estado, a partir da secretaria, havia uma secretaria de segurança que tinha uma subsecretaria de inteligência que abastecia as polícias e as polícias também abasteciam inteligência. Então essa inteligência havia detectado que tudo partia dali da Vila Cruzeiro, Comando Vermelho. Então nós iniciamos um cerco por ali. Só que nós tivemos aquela cena, né, dos criminosos provocando a tropa. Eles ainda não tinham atravessado para o Alemão, da Vila Cruzeiro para o Alemão, mas eles provocaram e exibiam os fuzis. E o Coronel Álvaro, ele era o chefe do Estado-Maior Operacional, ele perguntou para mim assim, porque ele sabia que a ideia não era entrar na Vila Cruzeiro, os planos para a Vila Cruzeiro seriam mais à frente. Talvez um ano depois, ele disse assim, coronel, não dá para a gente suportar aquela provocação toda. O senhor permite que a gente faça a operação do Alemão? Só que eu estava, quando ele falou comigo, ele falou por telefone e eu estava diante do governador. Eu estava sentado diante do Sérgio Cabral, secretário Mariano à minha direita, à minha esquerda, o secretário Roberto Sá, que hoje é o secretário de Segurança do Ceará. E ali o governador Cabral percebeu que no contato do Coronel Álvaro comigo tinha algo importante. Ele perguntou para mim, o Coronel, o Mário, não lembro que ele falou comigo, o que é? Eu falei assim, o Coronel Álvaro ele está querendo entrar na Vila Cruzeiro, porque tem uma provocação de traficantes, e uma provocação assim... não é simplesmente aceitar a provocação e ir para a guerra. É porque é uma chance de pegá-los, que nós estamos vendo onde eles estão, onde estão as armas, nós vamos jogar, vamos desperdiçar isso aqui. Aí você disse o quê? Você autorizou, né? Eu falei assim, eu autorizei sim. Aí ele perguntou assim para mim, você tem blindados? E aí é o grande diferencial. Seus blindados estão bons? Ele sabia que eu tinha blindados, seus blindados estão bons? Aí foi uma boa chance de dizer para o governador, não estão não, governador. Né? Os blindados são aqueles blindados muito antigos que nós temos, precisando de novos e tal. Claro, procurei ter o cuidado de falar isso, governador. Falei, governador, é o que nós temos. Aí ele virou para assim, vou arrumar blindados para você. A gente vinha pedindo blindados há muito tempo. Apoio de Força Armada há muito tempo. Aí eu pensei assim, coitado do governador, ele não tem noção da dificuldade. Sei que ele saiu da sala, pegou o telefone e eu fui para o meu gabinete lá no Comando Geral. Daqui a pouco,
um almirante fuzileiro ligou para mim, do telefone celular dele. Achei estranho até, porque geralmente nós temos ajudantes de ordem. Ele ligou pessoalmente. Aí o meu ajudante de ordem chegou assustado, falou, tem um almirante na linha. Eu falei assim, tem um almirante na linha, eu peguei o telefone, eu não me lembro se era o almirante Leitão, mas um almirante fuzileiro. Ele falou assim, Coronel Mário Sérgio. Aí eu falei, pô, não, almirante, meu respeito, minha continência, aquelas coisas militares. Ele falou assim, olha, eu tô com uma autorização para te dar apoio nas operações que vocês vão fazer no Complexo do Alemão. Você manda a tropa do BOPE para cá, para o meu quartel aqui na Avenida, na rodovia Washington Luiz, para treinar com o pessoal dos blindados. Essa foi a diferença. Por isso nós não tivemos os mortos dessa vez. Porque da outra vez houve uma decisão política toda facilitada para que tudo acontecesse. Nós tivemos os M113, os carros lagarto anfíbios, os outros veículos que eles chamam de piranha, o que permitiu que nós tivéssemos uma vantagem, não só de fogo, mas uma vantagem de proteção, foi o aço dos blindados dos fuzileiros navais. Então, por consequência disso, nós tivemos aquela operação super bem sucedida, um número baixíssimo de feridos e mortos, acho que foram 4 mortos na operação, com a mesma, aliás, com uma quantidade maior de armas apreendidas. O nosso planejamento foi feito na caneta e no papel, durante uma madrugada, enquanto dessa vez eles tiveram todo cuidado, fizeram todas as operações, tinham mandados de busca e apreensão, mandados de prisão, mas não tiveram apoio que precisavam. Então, foram para o fogo, infelizmente perdemos 4 valorosos policiais e aquele número de mortos. Tivessem recebido, a Polícia Militar e a Polícia Civil, tivessem recebido apoio, nós não teríamos esses mortos. Comandante Mário Sérgio, que alegria vê-lo aqui, recebê-lo aqui no nosso programa. Eu queria mais uma vez deixar um agradecimento muito especial pela sua participação. Queríamos aqui conversar horas, né? Mas infelizmente não é possível. Então, muito obrigado pela sua participação. Fique à vontade para passar seus contatos ou quiser fazer alguma divulgação. A gente agradece imensamente. Eu até agradeço a oportunidade, mas, como eu disse, eu havia me tornado um pessimista. Até hoje de manhã, quando eu li isso aqui. Tá? Isso aqui é o projeto de lei para repressão às facções. Estão chamando de marco legal de combate ao crime organizado. Acho essa expressão ainda insuficiente, por mais importante que seja em termos jurídicos. Essa expressão que eu digo é crime organizado. Esse crime organizado é algo muito maior. Ele é um crime coletivizado. Ele é quase uma subnacionalidade, 3 subnacionalidades, dentro do Brasil. A gente pode até considerar uma 4ª, mas eu precisaria entender melhor o PCC. Eu conheço mais do que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Isso aqui pode fazer toda a diferença, mas aí nós precisaríamos de um programa para poder falar sobre esse projeto de lei. Eu espero que ele passe assim, na íntegra. Se passar, nós agora temos uma chance, teremos uma chance. Já fica o convite, então, para a próxima oportunidade a gente tratar desse projeto. Convite então, aceito, hein? Maravilha, maravilha. Eu tenho certeza que você gostou, né? Um bate-papo aqui sensacional. E eu queria, então, agradecer mais uma vez, Coronel Mário Sérgio Duarte, pela sua participação aqui conosco e pelos seus ensinamentos, seus depoimentos, não só fundamentados nas suas pesquisas, mas na sua vivência de 32 anos. Então, chegamos ao final do nosso programa. Se você também quiser agregar a sua marca a esse programa, entre em contato com a nossa equipe através do contato portaltvc@gmail.com. E eu queria, mais uma vez, agradecer os nossos patrocinadores. ICEP Hub há mais de 17 anos transformando vidas e Totality precatórios com mais de 400 milhões negociados em 4 anos. Muito obrigado pela sua participação e até o próximo episódio. Bom, e eu queria apresentar a vocês a nossa série sobre educação financeira. Então, se você quiser ajudar o nosso projeto social, nós temos esses 3 e-books de educação financeira para crianças, jovens e casais. E junto com esses e-books,
existem também os minicursos. Então, se você tiver interesse em ajudar o nosso projeto social e, ao mesmo tempo, se atualizar um pouco mais, conhecer um pouco mais de dicas valiosas sobre educação financeira, está aí o link para você e você pode acessar toda a programação lá, tá bom? Muito obrigado.